turma do terceiro ano! Hoje nós vamos iniciar com a aula de ciência e aí a gente vai falar sobre a ficha do animal, do animal em extinção. Certinho? Hoje é dia 2 de setembro de 2020. Página 278, número 1. Quais foram as principais causas da extinção de animais ocorrida no passado? Em qual a maior causa da extinção de animais que ocorre hoje? Nossa! Qual foi ocorrida lá no passado? Hoje é o desmatamento, a caça e a causa da extinção. Antigamente, ó, lá nos dinossauros, o que ocorreu? Por causa da era do gelo, por causa dos vulcões, por causa do meteoro. Isso foi lá no passado. E hoje? Isso, vocês vão escrever meteoros. Isso foi o passado. Meteoros. Na página 278, os amigos colocaram por causa do meteoro, por causa dos vulcões, por causa da era do gelo. E a causa da extinção dos animais hoje é por causa do desmatamento, por causa da caça e por causa das queimadas. Essas foram as respostas que os amigos colocaram na página 278, atividade número 1. Atividade número 2. Vocês vão recortar do anexo 1 as imagens de ações do homem que no ambiente natural estão causando a extinção de espécie. E vocês vão colar direitinho ali, adequadamente na imagem a seguir. Desmatamento, tráfico de animais, queimadas e criação de gado. Tudo isso vocês vão encontrar lá no anexo 1. Podem começar. Então, a atividade ficou assim. A primeira a gente vai colar o desmatamento, a segunda o tráfico de animais, depois a queimada e depois a criação de gado. É assim que ficou a atividade. Muito obrigada, Gabriele. Agora a gente vai para a página 279, atividade 3. Por volta dos anos de 1930, o comércio de animais no Brasil era proibido. As aves tropicais eram vendidas na Europa e algumas tinham as suas penas retiradas para que enfeitassem os chapéus femininos. O que é feito hoje, nos dias de hoje, com os animais silvestres comercializados ilegalmente? O que será que eles fazem? Aí a gente pode dar uma olhadinha lá na página 275 que vocês... Então, a turma colocou casacos, tapetes, objetos com dentes do elefante de marfim, bolsas, sapatos, colares. Isso que foram os que colocaram. Na número 4, você vai explique como as pessoas podem ser protetora do meio ambiente. Como é que vocês acham que vocês podem ser protetoras do meio ambiente? Lá na página 276 pode ajudar vocês. Na número 4, então, os amigos colocaram plantando árvores, colocando lixo no seu lugar, criar empresas para orientar as pessoas a não destruir a natureza, não comprar peças feitas de partes de animais, tem que apoiar as organizações que desenvolvem projeto de conservação das espécies ameaçadas em extinção. E se você decidir comprar um animal silvestre, você tem que procurar um criador que tenha autorização para este comércio. Número 5. Volte à ficha do animal pesquisado e releia o que ameaça a preservação dele. Escreva uma sugestão para salvar essa espécie. Próxima página, um passeio ao zoológico, na página 280.
A turma do Luan foi visitar um zoológico para aprender sobre a vida e os hábitos de alguns animais, principalmente daqueles que estão ameaçados de extinção. Nessa visita, aprenderam também que os zoológicos não são apenas locais destinados ao lazer. Você sabia disso? Observe a imagem. Grandes zoológicos possuem mapas que são vendidos aos visitantes para que estes possam saber quais os animais expostos. Localizar os seus recintos, Recintos é um local ou uma área cercada por barreiras, muros e grades e etc. E os serviços oferecidos para o público, como os sanitários, lanchonete e outros. Observe um mapa ilustrado no zoológico que a turma do Luan visitou. Tem as aves de rapina, os mamíferos brasileiros, mamíferos africanos, aves tropicais, os répteis, borboletas, felinos e primatas. E tem a entrada do zoo. No zoológico, além de se divertir, você pode conhecer a fauna brasileira e de outras partes do mundo. Mas não se esqueça, jogue o lixo no lixo e não dê comida aos animais. Número 1. Que animais podem ser observados nesse zoológico? Existe algum critério de classificação para expor os animais? Qual é? Página 281. A importância dos zoológicos. São chamados de zoológicos os locais que mantêm uma coleção de animais silvestres em cativeiro. A maioria das pessoas visita os zoológicos para passear, se divertir e aprender mais a respeito dos animais. No entanto, os zoológicos são também muito importantes para a conservação das espécies de animais ameaçados em extinção. Animais silvestres, animais que vivem ou viveram na natureza. Cativeiro. No zoológico é o local construído para alojar os animais. Nos zoológicos, veterinários e biólogos realizam pesquisa a respeito do comportamento dos animais, criam recintos que imitam os ambientes naturais onde eles vivem e cuidam para que eles tenham alimentação adequada. Os animais, então, mantêm-se saudáveis, menos estressados e assim conseguem se reproduzir, ou seja, ter filhotes, garantindo a sobrevivência da espécie. Aí embaixo a gente tem a imagem que nos zoológicos ou recintos são planejados para serem parecidos com o habitat natural de cada animal. E por que isso pode garantir a sobrevivência da espécie? Porque os filhotes nascidos em zoológico podem ser reintroduzidos na natureza. Ele pode ser colocado de volta em um determinado local, ou seja, ser soltos em áreas naturais. Com o tempo, eles poderão encontrar outros indivíduos da mesma espécie, se acasalar e ter novos filhotes. Se tudo acontecer como esperado, o número de animais poderá aumentar e, felizmente, ajudar a espécie a sair da lista dos ameaçados de extinção. Embaixo nós temos uma tratadora, observa o hipopótamo e seu filhote no zoológico, e filhotes de urso panda recebendo cuidados de tratadora em zoológico na China. Que bonitinhos! Eu também quero. Quer uma zebra, quer um panda. Na página 282, você vai observar as imagens de 2 leões. Ambos estão em zoológico, mas em diferentes tipos de recintos. Qual desses ambientes proporciona maior bem-estar ao animal e por quê?
Vocês acham que é o segundo? Por que será que é o segundo? Porque ele está no ar livre? Ah, porque o primeiro está num local pequeno e o segundo está num local bem amplo, né? O primeiro está dentro de uma cela e o primeiro está triste. E o segundo tem cara que está triste? Se você já sabe que uma das formas de evitar a extinção de espécie é reintrodução de animais na natureza. Como são estes programas? Na número 2, você sabe que uma das formas de se evitar a extinção de espécie é a reintrodução de animais na natureza. Como são esses programas? O programa de reprodução de espécie ocorre da seguinte maneira. Primeiramente, exemplares de animais ameaçados são levados aos zoológicos, onde são bem instalados e alimentados. Estando em boas condições físicas e sem estresse, esses animais terão os filhotes que poderão ser reintroduzidos no ambiente natural. A número 3 é qual é a importância do zoológico na conservação de animais. Os zoológicos são extremamente importantes para a conservação dos animais, pois são responsáveis pela reprodução dessas espécies. Os filhotes são nascidos em cativeiro, poderão ser reintroduzidos no ambiente. E agora, número 4. Um projeto de reintrodução de animais na natureza teria sucesso se não houvesse um plano para proteger as áreas de florestas? Por quê? Sem o programa de preservação e recuperação do ambiente dos animais, a reintrodução dos animais não teria sucesso. Exatamente. Pois, para que eles possam sobreviver em condições naturais, o ambiente deve ser conservado, legal, pelo menos oferecer uma área para os animais buscar e encontrarem os seus alimentos e buscar abrigo. Então, a resposta que tu vai colocar é não? E falar o porquê. Como é que tem que ser esse ambiente se eu quiser colocar o animal de volta na natureza? Tem que ser um ambiente natural, tem que ser bem protegido para eles. Pode ser. Que mais? O que esse animal tem que ter lá para ele sobreviver? Ah, sim, exato. Água, comida, abrigo. Exato. Bastante espaço. Página 283. Alimentação dos animais no zoológico? No zoológico, há animais que comem carne, os carnívoros, os que comem frutas e legumes, que é os herbívoros, e aquele que se alimentam tanto de carne como de frutas e legumes, que é os onívoros. Alguns se alimentam durante o dia, outros se alimentam durante a noite. Então, a gente tem o tigre de bengala branca comendo um pedaço de carne no zoológico, e do lado nós temos o lêmure. O lêmure comendo frutas e hortaliça lá no zoológico. Para atender a essa variedade de cardápios, existe uma equipe de funcionários que prepara a refeição de cada animal. Os alimentos são cortados, pesados e preparados de forma que atendem a necessidades nutricionais e aos hábitos alimentares de cada espécie. Aí a gente tem ali embaixo um funcionário pesando a quantidade de carne a ser dada à jaguatirica. E do lado nós temos uma bandeja com vegetais preparados para alimentar macacos-aranhas. Ó, tem até os nomezinhos para cada um dos animais. Então tem que pesar a carne. Quem come os vegetais, eles colocam em bandejas. Então, vocês viram que tudo é identificado. Ao visitar um zoológico, não alimente os animais.
eles já recebem os alimentos que precisam para ter saúde. Então, vamos iniciar a nossa segunda parte, vai ser no livro lá na página 218. A gente já fez, mas a gente vai fazer uma recapitulação. 218 é matemática. Eles brincaram bastante com os brinquedos de sucata que eles fizeram. E depois nós brincamos. Pegamos um barbante, algum cordão que vocês tinham em casa. E aí a gente falou sobre curvas. E o interessante aqui, na página 219, a gente vai recapitular aqui, ó. Curvas abertas, curvas fechadas, curvas simples e curvas não simples. Sabe que seria interessante vocês fazerem pegar um pedacinho de papel e colocar curvas abertas, curvas fechadas, curvas simples, curvas não simples e colocar num espaço onde vocês possam ver para vocês conseguirem memorizar o que é uma curva aberta, o que é uma curva fechada, o que é uma curva simples e o que é uma curva não simples. O que vocês acham? Vamos ver agora lá na página 220 o que é para a gente fazer? Na página 220, vocês vão desenhar o que se pede em cada item. Na letra A, vocês vão desenhar uma curva aberta, mais simples. Na letra B, que está aqui embaixo, vocês vão desenhar uma curva bem aberta, mas ela é não simples, aquela que é cruzada. Na letra C, vocês vão desenhar uma curva fechada, aquela que é amarradinha, mas ela tem que ser simples, ela não pode ser cruzada. E na letra D, vocês vão desenhar uma curva fechada e não simples. Quer dizer que é uma curvinha que é amarradinha e ela tem que ser cruzada. Podem começar. Na número 2 agora. Considere os pontos A e B assinados abaixo. Aqui está o A e aqui está o B. Trace curvas abertas diferentes unindo esses pontos. Posso fazer uma reta? O que vocês acham? Não, eu vou fazer curvas. Agora a gente vai fazer a letra B. Com uma régua e com um lápis colorido, trace a curva que representa o menor caminho de A a B. Você conhece essa curva? Como ela se chama? É uma curva de segmento de reta. Agora vocês vão fazer uma reta. Vão pegar a régua e vão fazer a reta. Isso, vocês vão fazer com lápis de cor. Ligar o A e o B. Isso, é que nem está ali do lado. A e B, só fazer uma reta. É o que está dizendo ali no quadrinho do lado, ó. Tá vendo aqui? As arestas de um poliedro são segmentos de reta. Portanto, essas arestas são classificadas como curvas. Então, aqui a gente tem vários tracinhos dizendo que ele é o segmento de reta. Então, a gente fez as curvas no A e no B, e com um lápis colorido, agora a gente faz o segmento de reta. Este é o menor caminho do A e do B. Próxima página, 221. Veja alguns telefones sem fio construídos com sucatas. As latas são unidas por barbantes, que representam curvas. Observe as curvas desenhadas. O que nós temos aqui na primeira? Olha, tem essas curvas aqui. Essa curva, ela é o quê? Uma curva aberta
ela é uma curva simples ou ela é uma curva não simples? Simples, né? Porque ela não tem nenhum cruzamento. E é uma curva aberta, elas não estão amarradinhas uma na outra. Se elas estivessem amarradinhas aqui, ó, só tem a lata nas pontas. Mas se elas estivessem amarradinhas, eram curvas fechadas, mas elas não são curvas fechadas, são curvas abertas, e elas são simples, porque não tem nenhum cruzamento com elas. Agora a gente vai olhar o segundo telefone com fio, né? Essa curva aqui, ela é uma curva aberta ou ela é uma curva fechada? Não. A curva fechada, elas estão amarradinhas nas pontas, elas estão grudadinhas nas pontas? Elas são abertas, todas elas são abertas, porque elas não estão amarradinhas nas pontas, não estão grudadas. Agora eu pergunto para você, será que essas curvas aqui, ó, é simples ou é não simples? Por que é não simples? Elas estão passando por cima da outra, estão cruzadas. Agora a gente vai olhar a próxima. E essa aqui é uma curva aberta ou fechada? Aberta. E ela é curva simples ou é curva não simples? Isso, muito bem. Então vamos responder aqui. Elas são abertas ou fechadas? Abertas. Então a gente vai responder aqui abertas. Por que elas são abertas? Porque as pontas delas não estão amarradas, porque as pontas não estão juntas. Isso é o que faz elas serem abertas. Como é? Então você vai pegar o vermelho para pintar as curvas simples, que é a curva que não está fazendo nenhum cruzamento. E você vai pegar a verde para pintar as não simples. A não simples é aquelas curvas que fazem um cruzamento uma em cima da outra, ó. Então, essas duas é curva não simples. Na próxima é um desafio. Usando os números de 1 a 6, sem repetição, você não pode repetir, e encontre a soma 12 em todos os lados do triângulo. Então, se eu somar esses três números aqui, vai ter que dar 12. Se eu somar esses três números aqui, vai ter que dar 12. E se eu somar esses três números aqui, tem que dar 12. E eu só posso usar número de 1 a 6. Como é que vocês vão fazer isso? Aí agora eu tenho aqui 5 mais quanto? Mais 6. Para dar 12 dá quanto? Número 1. O único número que sobrou. Então, se eu colocasse na ponta do triângulo o 6, eu tinha que ter resultado 12. Aí, os amigos deram a sugestão de botar 2 mais 4, que vai dar 12. O 4, ele vai ficar aqui. 4 mais quanto para dar 12? Mais o 3 e mais o 5. Aí, qual era o número que estava faltando aqui para fazer 12? O 1. E esse foi o nosso triângulo. 2. Observe a sequência abaixo. Temos aqui uma figura, como é que se fala? É uma curva simples aberta. Duas curvas simples abertas. Duas curvas simples azuis. Uma curva aberta vermelha e uma curva aberta azul. Aí começa de novo, duas vermelhas, duas azuis, uma vermelha e uma azul.
Qual é o motivo dessa sequência? 2 vermelhas, 2 azuis, uma azul e uma vermelha. Então, a gente vai copiar essa sequência aqui, ó, aqui embaixo. Sim, fazer de lápis de cor para ficar bem bonitinho. Pode fazer. Aí você vai desenhar agora as curvas que faltam para que o motivo fique repetido 3 vezes na sequência. Você vai repetir 3 vezes essa sequência aqui na letra B. Ok. Número 2. Você já deve ter brincado de amarelinha. Um dos tipos de amarelinha usados em diferentes regiões do Brasil é conhecida como caracol ou rocambole. Vocês já viram falar dessa brincadeira? Isso, o rocambole. Daí vai pulando aqui. É a casinha do caracol. Na letra A, com um lápis vermelho, contorne a curva que vai de A até o B. Essa curva é aberta ou é fechada? Ela é simples ou é não simples? Então, essa curvinha aqui, ela tá amarradinha? Então, ela vai ser o quê? Aberta ou fechada? Aberta. Então, a gente vai escrever aqui, aberta. É, curva aberta. E essa curva aqui, ela é simples ou ela é não simples? Tem algum cruzamento com ela? Simples, não tem nenhum cruzamento, nenhuma delas cruzou. Então, a gente vai pegar o vermelho e vai passar em cima dessa linha aqui do caracol, até chegar na letra B, que é o céu. Sempre esqueço de botar gravar. Contorne com um lápis verde uma curva fechada dessa amarelinha. E agora? Onde é que tá a curva fechada aí? A curva fechada é essas aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá amarrado e aqui tá amarrado, ó. Ó, todas essas aqui são curvinhas fechadas. Então, aqui, o 10, o 0, é um número formado por uma curva. Que tipo ele é? Ele é aberto e simples. Ele é igual a casinha do dinossauro, do caracol. A página 223 agora. Volte às figuras que a Vitória representou com barbante. Lembra as atividades que a gente fez lá? Atividade não, as atividades que a Vitória fez lá na página 216. Agora ela está um pouquinho menor aqui. Então, a gente vai ver agora quais são as curvas abertas. As curvas abertas é aquelas que não são amarradinhas. Então, todas que não estão amarradinhas é o que a gente vai desenhar neste espaço aqui. Isso, é só as únicas que a gente não vai amarrar, que a gente não vai desenhar é o 8 e o 0. E deu. E as outras a gente vai desenhar todas elas aqui, ó. Bem bonitas. Vamos para a letra B. Quais são as curvas fechadas? Aquelas que são amarradinhas. 0 e o 8. Bem fáceis, né? Agora, letra C. Quais são as curvas abertas? Abertas é aquelas que não são amarradinhas, mas elas têm que ter cruzamento. Então, já vamos descartar o 8 e o 0, porque elas são curvas fechadas. Aí agora a gente está vendo que é as não simples, que o cordãozinho tem que estar passando por cima um do outro. A letra A, o que vocês acham? Ela é uma curva
Não simples? Sim. A letra B é uma curva não simples? Sim, ó, ele passou por cima, ó, aqui, ó. Então, ele é. E esse M aqui, ele é uma curva não simples? Sim, né? Ele tá passando por cima, ó, passou por cima. E esse, eu acho que é o quê? Ele é uma curva não simples? Sim, ele cruzou aqui, ó, passou por cima. E esse 3 aqui, ó, aqui ele passou, ó, por cima, ó. Ele deu duas voltinhas aqui, ó. Então ele é não simples. E esse C aqui, ele, sim, ele passou ali por cima, ó. E esse, que é isso aqui, hein? É, né? Então ele passou, ele é não simples? Sim, né? Ele deu uma, passou por cima aqui, ó. Aqui ele passou por cima, aqui também. E esse D? Sim, ele passou por cima aqui, ó. E aqui ele cruzou, ó. E o 9? Não. E o 8? Não. Curvas abertas, não simples, é uma curva fechada. E o 0? Não. Então, vocês vão fazer essas aqui que eu circulei de vermelho. Então, tá, turma, essa foi a nossa aula de ciências e matemática. E a turma do terceiro ano está dando um tchau para quem está assistindo a nossa aula. Um grande abraço e tchau, tchau. Tá?